galera, mais um dia, mais um podcast do nosso Pod Físio aqui do nosso canal, onde a gente fala de assuntos interessantíssimos, de vários convidados, onde a gente consegue transitar pela ciência, pelas técnicas, por histórias e muita coisa divertida, né? Então a nossa ideia aqui é trazer conhecimento para essa galera aí que curte fisioterapia, e esse é o nosso canal, que é o nosso Pod Físio no YouTube, no Deezer e também no Spotify. Já trouxemos vários convidados interessantes, temos muito conteúdo para lançar, mas o mais importante de tudo isso é que você deixe a sua dica, que você dê dicas de convidados, de assuntos que sejam pertinentes para o seu dia a dia, ou que você tem curiosidade de saber, ou que você julgue que seja muito importante para a nossa classe, que é a fisioterapia. E o assunto de hoje não é nenhuma novidade para vocês três que estão aqui, ou para alguns sim, outra vez alguns desafios, alguns projetos, alguns objetivos pessoais, profissionais, e fala assim, pô, é isso que eu quero para minha vida. O nosso grande time Fisiocor Natal, essa cidade maravilhosa, de pessoas tão maravilhosas, e aí esse sorriso no rosto estampa a nossa felicidade aí desse momento único, não presencialmente, né, mas a gente já tem uma história aí juntos de formação, de aulas, né, de bons papos, de boas ideias e muito crescimento. Então, vamos falar de osteopatia, vamos falar de reabilitação e exercícios funcionais, tá? E eu espero que vocês se divirtam, que dividamos aí as nossas histórias, que agreguemos conhecimento e vamos em frente, beleza? Eu vou dar uma dica especial aqui para nossa mamãe, que quando ela precisar ir ao banheiro, ela está liberada, só que os outros dois convidados, João Paulo e Thalita, não podem sair da cadeira. Olha lá, então preste atenção. E a gente já começa, né, perguntando algumas coisas, mas uma apresentação breve, né, da sua vida profissional, do seu momento pessoal e também como que a fisioterapia e a osteopatia, ela entrou na alma de vocês. Eu não vou falar na vida, né, porque quando entra alguma coisa de verdade que faz sentido, ela entra na alma e não sai nem depois de morrer, viu? A gente vai ter que carregar porque o nosso lema é ajudar. E se o nosso lema é ajudar, a gente vai além da vida. Isso é o mais interessante. Então, a mamãe da rodada, ok? A nossa Lívia pode se apresentar, fique muito à vontade. Muito obrigado pelo convite e fala um pouquinho da tua história pra gente, por favor. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Bom, meu nome já não é mais Lívia, meu nome é Mãe da Lara. E esse ano de 2022 tem sido um ano muito especial na minha vida, para não dizer o mais especial, porque tem 2 gestações aí acontecendo, né? 2 sonhos se realizando. Sempre tive sonho de ser mãe, e esse foi o ano que a Lara escolheu para vir ao mundo. E esse foi o ano também que a Fisiocor resolveu aparecer na minha vida, né? Eu sempre tive um sonho de ter um negócio próprio, mas nunca fui à frente com nada que não tocasse, como você disse, a alma, né? Tinha que ser uma coisa que realmente valesse a pena. E chegou esse momento, né, de oportunidade de um negócio com uma base sólida, tanto em termos de conhecimento, né, em termos de técnicas, de tudo, como também em termos de moral, do que eu acredito como verdade mesmo, enquanto pessoa e enquanto profissional. Deu aquele medinho, né, de vir tudo junto de uma vez, um bebezinho, um negócio próprio, mas eu acredito que tem uma força maior que sabe melhor do que a gente o momento certo de todas as coisas. E aí, por isso resolvi abraçar com o maior amor do mundo esse projeto lindo aí que vem sendo a Fisiocor, que na verdade começou lá atrás, né, quando eu decidi escolher a minha carreira profissional. Eu me formei em educação física e depois em fisioterapia, e desde sempre eu fiz balé, e me inquietava muito quando eu via as minhas amiguinhas, né, de turma, que os médicos proibiam de fazer balé porque tinham uma dor no joelho ou alguma outra queixa. Eu pensava, não, tem que ter um outro jeito, né, de elas poderem continuar fazendo o que elas amam, né?
E isso me motivou, né? Eu, jovem que era, falei, se isso não existe, eu vou descobrir, né? E aí eu comecei a estudar a fisioterapia e eu sempre ouvia falar em osteopatia e para mim a osteopatia era uma coisa assim, nossa, osteopata é o cara, quem faz osteopatia sabe muito, eu via como um profissional assim que eu sempre admirei muito. E não sei, ao mesmo tempo era uma coisa distante de mim e que de repente chegou a oportunidade com a Ebrafim, tão perto, tão próximo, e eu falei assim, não, eu vou abraçar, vamos ver qual é que é, eu quero ser uma osteopata, porque eu quero fazer o melhor para meus pacientes, eu quero oferecer um tratamento diferenciado, e foi aí que eu entrei para a família Ebrafim, né, fazendo toda a formação em osteopatia, e eu costumo falar que a osteopatia é uma filosofia de vida, né? Porque ela não é uma técnica, ela não é uma coisa em específico, mas é uma forma nova de você ver o mundo e, consequentemente, você ver o seu paciente, você se vê como pessoa. E isso é uma transformação muito grande. E foi uma transformação muito positiva na minha vida e poder juntar a osteopatia com toda a minha vivência e amor pela atividade física, pelo movimento, tem sido fantástico, assim, eu acho que para mim isso é o que tem de mais precioso e o que traz melhores resultados para os pacientes, enfim, para aquilo que eu acredito como verdade. Então, estamos aí gestando a Fisiocor Natal, estamos aí gestando a Larinha, Fisiocor Natal já dando seus primeiros passinhos e a Larinha logo menos estará aí entre nós também. Lá. E aí, acho que antes da Thalita se apresentar, eu queria contar um caos aqui de uma história que um dia eu fui até Natal para dar aula. Se eu não me engano, foi sensorial, foi na certificação. E num bate-papo, num sonho, né? Um sonho dividido ali, de querer ser mãe, ela veio toda. Não era só uma ansiedade, mas também uma expectativa e ao mesmo tempo uma dúvida se isso poderia acontecer, né? E aí a gente começou a fazer alguns tipos de atendimento, alguns tipos de abordagem, e aquele dia foi muito especial. Não estou falando que eu tenho participação nisso, mas que muito bate-papo, acho que muito toque, acho que não é bruxaria, viu? Não é bruxaria, não. E a hora que, no momento certo, a coisa aconteceu, mas foi muito bom, uma experiência muito boa e que o final feliz é mais interessante. Logo, logo ela estará entre nós aqui e logo, logo a gente vai conhecê-la. Thalita, vem para cá e conta a sua história, então, do nosso time e da sua formação, como que a Fisio entrou na sua vida. Conta um pouquinho quem é a Thalita. Boa noite, meus queridos. Obrigada também pelo convite, Tiago, Bruno. Eu me vejo reportando, né, um tempo atrás, pouco tempo, diga-se de passagem, assistindo Plantão Médico, não sei se vocês lembram, e aquela coisa, aquela loucura do médico, de atender, a parte de anatomia me chamava muita atenção. E eu fiz, cara, eu gosto disso. Só que aí, para ser médico, meus amigos tinham uma base muito boa de química. Química e suas minúcias nunca foram o meu forte. Eu gostava mais de física, tinha uma coisa mais macro, que se explicava mais as coisas. E aí eu falei, não, medicina não dá para mim. Então, vou ver alguma coisa na área de humanas. Aí me identifiquei com a psicologia. Só que enquanto eu tinha me decidido na área de humanas de ser psicóloga, na escola tinha um projeto em que a gente visitava as faculdades e conhecia alguns cursos. E nessa eu me vi diante da fisioterapia, um profissional falando sobre a fisioterapia, e eu via o quanto a gente precisava ter base de anatomia, e que era o que muito me chamava a atenção para a medicina, como também a gente tinha que saber escutar, falar, dar um empurrão para o paciente que chegava diariamente, porque antigamente você via o paciente todos os dias no consultório, e falava de gato, papagaio e periquito, você tem que saber a hora de calar, de estimular. Eu fiz, pronto, aqui eu consegui achar as duas, fazer a média do que eu queria. E em fisioterapia, sendo fisioterapeuta, eu também não me via na parte
assim, indo para um salão de reabilitação ortopédica, embora eu adorasse as respostas mais rápidas do que uma neurologia, por exemplo, a parte hospitalar nunca me chamou muita atenção, o ambiente hospitalar nunca foi a minha, mas eu gostava da velocidade em que a fisioterapia ortopédica dava de resultados, mas eu não me via ali no salão de ortopedia. E aí eu fiz, não, preciso ver alguma coisa que case com o que eu gosto. E eu fui para o RPG. Aí eu gostava do RPG, só que, embora eu tivesse bons resultados, eu achava aquela coisa muito estática, muito parada, e achava pouco funcional, ficar só naquelas posturas. Aí comecei a olhar com os meus olhos, brilhar meus olhos para o Pilates. E aí comecei a desenvolver o Pilates, muito feliz, só que o Pilates começou a vir com... Eu tinha limites, né? E eu queria mais, eu queria oferecer um pouco mais para os meus pacientes e achava que eu precisava ir atrás de mais alguma coisa. E aí foi quando eu sempre quis fazer a parte de terapia manual. E eu acredito também num ser superior que sabe a hora certa de acontecer, e aquilo foi ficando engavetado, até que eu não aguentava mais, e apareceu para mim a osteopatia pela Ebrafim. E para mim foi divisor de águas, né? Porque eu consegui juntar todos os conceitos anatômicos, consegui fazer relações. Eu digo que para mim a osteopatia é assim, a fisioterapia a gente via o corpo humano como um zoom, e a osteopatia a gente fez uma abdução, tirou o zoom para poder ver o ser humano como um todo, né? Seja ele emocional, seja ele neurológico, músculo-esquelético. Então, para mim, foi realmente divisor de águas. E aí eu consegui juntar a parte funcional, que eu trazia de experiência com Pilates, e juntar com a parte de terapia manual, que me encantava e que começou a me abrir visões, me abrir horizontes para conseguir entregar os resultados melhores para os pacientes. Muito bom. Então, já as ladies já falaram, agora faltou o João Paulo, nosso integrante aí da equipe, e também, né, fisioterapeuta osteopata. Conta um pouquinho da tua história e qual foi a isca que te fisgou aí para o mundo da fisio e da osteopatia. Saudações a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando um momento de vida e de profissão com vocês. Então, fico muito feliz com essa oportunidade. Eu sempre gostei da área da saúde, para falar a verdade. E eu sempre tirava nota boa em biologia, então gostava do corpo humano. Então, quando eu fui morar em Porto Velho para prestar vestibular, e na época não tinha, na Federal não tinha fisioterapia, eu prestei para educação física e fisioterapia na particular, na Faculdade de São Lucas. E aí o resultado da São Lucas saiu: João, você passou em fisioterapia, vem. Aí eu não fui fazer a segunda fase de educação física. Ingressei na Faculdade de São Lucas, isso há 10 anos atrás, e o curso foi me encantando, a parte ortopédica sempre gostei. Gostaria de mencionar meu querido professor Ranier, espero que ele esteja escutando, foi um grande influenciador da parte de traumatortopedia. E eu conheci a osteopatia dentro da fisioterapia, né? Eu conheci a osteopatia nos videozinhos do YouTube. Eu via uns carinhas da Ebrafim, bem novinhos, fazendo umas manipulações na máquina, e achava aquilo sensacional. No YouTube eram uns videozinhos quadradinhos, pequenininhos. Eu via vídeos do Paulo Quake, o Bruno. Então, começou a me encantar a osteopatia, as manipulações. E eu tive a satisfação, né, de receber e aprender a primeira técnica torácica na parede através do Bruno, né, o Bruno da Ebrafim, o Bruno Moreno, né. Então tive o privilégio de ser meu professor de imaginologia lá em Porto Velho, na São Lucas. Então tudo aquilo começou a ter um interesse por essa parte da osteopatia. Só que quando eu me formei lá, eu voltei para minha cidade natal, aqui em Natal, né. Assim que eu me formei, passei um ano e voltei. E foi aqui onde abriu a primeira turma de osteopatia em Natal, pela Ebrafim, através da Quali Cursos, e eu ingressei nessa primeira turma e me encantou de vez. A osteopatia me encantou de vez, transforma a forma de pensar, de raciocinar, no caso clínico,
transforma o pessoal, você passa a entender muita coisa além do bio. Então, assim, só gratidão, só satisfação e felicidade por estar compartilhando esse momento aqui. Muito bom, onde essa transição pode ver que ela tem um movimento. Então, a palavra movimento e a palavra funcional, ela está na boca do povo e ela está na boca de vocês. Tá? Isso não tem como fugir, a gente vive em movimento, e para quem pensa em atender os nossos pacientes, mas vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que vai chegar um paciente agora e os gatilhos, né, principais para a gente falar assim, o que eu vou prescrever para o meu paciente, né? Porque o paciente vai procurar a doutora Thalita, a doutora Lívia e o doutor João Paulo, e vamos imaginar o seguinte, o paciente chegou, a gente tem algumas ferramentas, porque a gente vem de uma evolução da ortopedia, porque o primeiro contato que a gente tem, né, são com as matérias na graduação, e a ortopedia é uma delas. Eu estou dando um exemplo, poderia ser respiratória, poderia ser neurológica, poderia ser preventiva, poderia ser geriatria, mas eu usei a ortopedia porque a gente começou a falar muito de movimento, algumas expectativas sobre isso, e aí a gente vem na evolução de professores que começaram a usar as mãos, começou a olhar no YouTube, começou a ter algumas referências, e aí a gente veio e conseguiu encaixar algumas prescrições de exercícios, onde a fisioterapia ela vem numa evolução, e a gente vai falar de exercício mais para frente. Mas encaixa um pouco nessa pergunta que eu queria saber de vocês. O paciente chega para a minha avaliação. Qual que é a minha ideia de tratamento em relação? Eu tenho a osteopatia, eu tenho a prescrição, as prescrições de exercícios para determinadas doenças, de acordo com a nossa avaliação, é claro. E eu queria saber de vocês, que se durante a formação, depois com mais maturidade dentro da osteopatia, aquele pensamento da osteopatia, ele acaba entrando no exercício? Então, Thalita, conta um pouquinho para mim. Bom, então, fazer uma boa avaliação, né, que é importante saber que essa visão macro desse ser que está dentro de você. Então, uma boa avaliação. Na osteopatia, a gente usa a ausculta, que nos guia, nos direciona para muitas coisas, mas dentro dessa avaliação, nós costumamos ver vários pontos de hipomobilidade e de hipermobilidade. Geralmente, quando a gente acha os pontos de hipomobilidade, na verdade, quando acha os pontos de hipermobilidade, eles são normalmente consequência e sobrecarga de um déficit de funcionamento de uma outra região, de uma região próxima, ou não tão próxima assim, depende da cadeia lesional, mas que é importante para a gente traçar e direcionar e prescrever esses exercícios. Outra coisa que é importante, que a gente leva muito em consideração, é qual foi o mecanismo de lesão, né? Reproduzir o movimento do qual o paciente chega diante de você e relata como o movimento melhora ou piora, o que melhora ou o que piora, são importantes. Outra coisa também que é muito importante é a educação em dor. Geralmente, o movimento aumenta a dor, não, eles relatam ter um aumento da dor, porém, quando a gente trabalha a cinesiofobia, né, que é a queixa ou a dificuldade do paciente se entregar a realizar esse movimento, a gente consegue ter uma liberdade, passando confiança, mostrando graduações de intensidades e de mobilidades devagar, de acordo com a necessidade e a possibilidade que aquele paciente permite. Muito bom, muito bom. E aí, João, qual que é a tua ideia em relação a essa questão da osteopatia, da fisioterapia, quando um paciente chega na sua frente? Como que você raciocina, como que você pensa em relação à osteopatia e a visão dela dentro dos exercícios? Isso te ajuda, isso te atrapalha? Como que é a sua dinâmica dentro do dia a dia aí? A osteopatia ela é uma ferramenta incrível, porque a sua essência procura hipomobilidades, a sua essência em si vai procurar hipomobilidades independente do tecido que o corpo esteja. Então, quando a gente tem esse pensamento,
a gente pode associar tanto técnicas manuais da própria osteopatia, quanto exercícios para melhorar a mobilidade daquela região afetada. Então, com um arsenal de técnicas, né, com raciocínio osteopático, que a gente integra vísceras, sistema musculoesquelético, sistema neural, isso integrando, isso chegando naquele ponto, gerando uma hipomobilidade, então a gente consegue atacar de forma mais assertiva, né? E quando a gente consegue tirar, né, apagar o fogo, que a gente chama, quando a gente consegue tirar aquele paciente do quadro de dor, e como a Thalita comentou, ele tem uma cinesiofobia, que cinesiofobia é o medo do movimento. Então, quando a gente apaga aquele fogo e coloca ele no movimento, e o paciente, poxa, eu posso fazer isso. E aí junta. Então, a osteopatia com o exercício funcional é tudo para um processo de reabilitação. É assim que eu vejo. Isso aí. E aí, mamãe? Lívia, e aí? E a sua ideia? O que eu comentei um pouco antes, né, da questão de como a osteopatia transforma de uma forma integral, assim mesmo, a forma de trabalhar. Eu acho que não tem como você se formar em osteopatia e não ter essa mudança não só no trabalho, como na vida, né? Então, eu entendo que a osteopatia é um raciocínio que você pode usar como ferramenta as mãos, né, a manualidade, e aí, como João Paulo e Thalita disseram, desde a parte visceral, da parte de nervos, envolvendo todos os sistemas do corpo, mas também, hoje, a minha prescrição de exercício, ela tem um raciocínio osteopático também. É completamente diferente quando você consegue visualizar um paciente como um todo, levando em consideração todos os seus sistemas, levando em consideração que, independente, pode ser um paciente de pós-cirúrgico, que é uma coisa bem clássica, um trauma direto, mas ainda assim você vê-lo como um raciocínio osteopático, isso muda a sua forma de tratar, a sua forma de prescrever. Você não vê ele como um pós-operatório de ombro, por exemplo, você vê ele como uma pessoa que tem uma história. E aí você percebe que, por mais que existam protocolos de tratamento, você pode ter duas pessoas que fizeram a mesma cirurgia, com o mesmo médico, com idades parecidas, mas você vai propor tratamentos diferentes, porque você leva esse raciocínio osteopático de enxergar a pessoa como um todo, que tem uma história, que tem um corpo que fala, que tem toda essa integração de sistemas. Então, essa é a minha forma de enxergar, e aí já complementando, dizendo como a osteopatia realmente transforma a nossa forma de tratar, não só em consultório, né, como é a forma mais clássica, digamos assim, que a gente vê a osteopatia, né, com as mãos, mas também levando isso para a parte de exercícios. Então, aproveitando essa deixa, então vocês vão falando, e a minha cabeça ela vai transitando e enchendo de caraminhola aqui para poder juntar o quebra-cabeça, né? Porque no começo a gente entra com aquela condição, vou usar uns termos aqui, e a gente começa a fatiar, né? A gente começa a fatiar tanto a formação, você vê, dentro da ortopedia eu gosto mais de ombro, eu gosto mais de joelho, o outro é mais de tornozelo, e quando entra na osteopatia, algumas pessoas fazem isso também. Vocês concordam comigo? A gente fala assim, a estrutural, a visceral, a craniana. Eu vejo assim, didaticamente, perfeito, eu entendo. Só que um quebra-cabeça, ele não termina se todas as peças se encaixarem. Então, eu não sou ombrista, eu não sou joelhista, né? Eu não sou colunista, vamos dizer se existe esse termo para coluna, mas só para a gente entender que eu não consigo fatiar esse paciente. E quando ele chega para mim, quando a Lívia fala que eu tenho que trazer o meu conceito do todo, isso é um conceito de avaliação. E quando a Thalita fala de hipomobilidade, e o João também, eu tenho que entender qual que é a parte do corpo que está precisando de ajuda. E que para eu prescrever alguma coisa, eu não consigo protocolar. Eu não consigo protocolar. E essa incerteza, minha gente, é o que é o mais gostoso do dia a dia. Eu não consigo dormir pensando no que vai acontecer no outro dia. Olha que coisa de louco. Isso é bom para alguns, mas outros devem mexer muito porque falar, cara, eu quero ter tudo na minha mão para eu conseguir fazer essa dinâmica, não é? Mas é bom porque a gente treina o nosso raciocínio imediato, clínico, né? De tudo que a gente já passou.
Então é muito bom transitar pela cinesioterapia, pelos conceitos biomecânicos, pela osteopatia, pela ortopedia, e a gente se encontra em processo de evolução. E isso significa, sabe o que para mim? Liberdade de conduta. Né? Porque a gente não tem as mesmas condutas. A gente vai chegar no mesmo lugar, caminhando e indo por trajetos diferentes. Só que no final, a gente chega no mesmo lugar. Eu acho isso maravilhoso, é você poder ter a liberdade de conseguir fazer o seu melhor pelo seu paciente, sem cobrança de ninguém, se você está no caminho certo ou não. Se o seu objetivo está colocado, você vai chegar lá sem sombra de dúvida. Só que isso tem uma evolução, né? Como eu disse, a gente passou por uma evolução. O João falou de 10 anos, cara, eu tô falando de 20 para trás. Não vou nem falar mais, porque senão vão começar a contar quantos anos eu tenho. Mas quando eu aprendi a cinesiologia e a cinesioterapia, o que aconteceu? Pegava um pezinho na mão, vamos trabalhar um movimento uniarticular, ok? Vamos fazer um movimento uniarticular. Beleza, vamos fazer um movimento de joelho, de extensão de joelho, flexão de quadril. E aí, com a evolução, quando a gente fala da questão funcional, a gente pede para o paciente andar, o tornozelo mexe, não mexe? O joelho não mexe? O quadril não mexe? A coluna não mexe? A cintura escapular não mexe? O tronco não mexe? A cabeça é a que tem que ficar mais parada, mas dependendo do movimento que eu vou fazer, se é um gesto esportivo, se é um tênis, né, se é um backhand, se é um forehand, se é um salto, cara, eu não consigo pensar em uma articulação, tô correto? Então eu queria ver de vocês como que vocês enxergam hoje a prescrição de exercício depois de uma boa avaliação, que vocês falaram a palavra avaliação, e como que vocês enxergam essa evolução, como que é a questão de olhar segmentar e do olhar global. Isso eu estou falando de fisioterapia, eu estou falando do que vocês têm de ferramentas. Então, João, me conta um pouco como que é essa ideia de falar assim, é um exercício segmentado, que até a Lívia falou a Thalita falou do RPG, falou que era uma coisa muito monótona, porque ela encontrou evolução, ela encontrou outras coisas que se encaixaram. O exercício é a mesma coisa. Aí não vem me falar mal, porque era a melhor coisa que a gente tinha para aprender naquele momento. Só que hoje a gente tem uma evolução. E o nome funcional entrou na moda, entrou na boca do povo, e funcional, o que é ser funcional e o que é trabalhar segmentado, e não estou falando o que é melhor, mas como que eu posso encaixar isso e como que é a tua visão do corpo realizando um tipo de exercício. João, conta aí pra gente. É uma pergunta muito boa, porque assim, quando a pessoa quer ser reabilitado, ele quer ser reabilitado para executar as funções que ele fazia. Então, se é um atleta, ele quer ser reabilitado para poder voltar a jogar. Se é uma dona de casa, no dono lar, ela quer tirar a dor dela para poder executar suas tarefas de casa. Então, quando a gente fala em exercício segmentado ou exercício funcional, a gente deve pensar em conjunto. A gente deve pensar que uma articulação tem sim seus músculos específicos que vão estabilizar, mas que a gente, quando for tratar aquela dona de casa, não pensar só em fortalecer o ombro, mas pensar em fortalecer, estabilizar com exercícios específicos para o ombro, mas associar com exercícios funcionais, porque é isso que ela quer fazer no seu dia a dia. Então, durante a reabilitação, trabalha o segmento, mas também trabalha a função. Um atleta, gesto esportivo. Com a dona de casa, seu gesto funcional do dia a dia. Então, a gente tem que associar esses dois pensamentos. E aí, Thalita, como que é a tua experiência em relação a esse caos? Quando a gente está fazendo uma avaliação, às vezes a gente identifica que precisa fazer uma ativação maior de algum músculo e uma liberação um pouco mais do outro. Então, às vezes a gente precisa dar um pouco mais de foco, né, segmentar um pouco mais um determinado movimento, músculo, para que a gente consiga esse gesto motor, para a gente consiga dar uma funcionalidade melhor para aquilo que o paciente veio e está querendo da gente. Uma coisa muito importante é a gente saber, como o João falou, qual é o objetivo, qual é a meta, qual é a ânsia, o desejo que aquela pessoa quer, que chega com o objetivo. É mais fácil de você direcionar,
de você fazer a pessoa enxergar aquilo que está vendo, ou que está querendo, e conseguir ver esse desenvolvimento. Uma coisa que eu achei, que me chamou muita atenção e que me lembra sobre isso, é quando você falou que estava numa conversa, uma interação muito boa que você tem com o médico, onde você sugeriu que um senhor, que você desse a chance de você conseguir reabilitar um senhor que ele, na verdade, o objetivo maior dele era voltar a pescar. Então, além dos exercícios funcionais, né, o nome mais preciso é voltar a dar essa funcionalidade. E saber esse objetivo é importante demais para esse desenvolvimento do tratamento do paciente. Ó, isso significa que você está escutando o podcast. Então, você é uma seguidora, você tá ligada. Ó, eu tô gostando de ver. Eu tô falando. Eu vou consumidor do podcast. Eu tô falando que a coisa tá boa demais, porque quando a gente sai para dar aula é muito legal. Quando chega lá, fala, pô, professor, tem que fazer mais podcast, porque é muito legal. Eu tô no carro, eu vou viajar, eu ligo lá e tal. Cara, mas é muito bom, porque a gente mexe, né? Tem algumas coisas que, assim, são os gatilhos. Assim, de repente, é aquilo que você tá precisando escutar naquele dia, é um paciente que você vai poder ajudar. Mas, putz, show de bola. E aí, Lívia? Tiago, achei muito legal isso que você falou, que às vezes a gente se vê criticando, né, o passado, condenando, como se fosse uma coisa muito horrível, e eu não acredito muito nessa forma de pensar, entendeu? Eu acho que você tem toda a razão quando você disse que a gente tem que ser grato ao passado, às coisas que foram, para a gente poder reavaliar e crescer. E eu acho que a gente tem sempre respeitar o passado, respeitar o que já veio, porque não veio do nada também, né? Então, eu trato eu não acho que exista um problema, tipo, vamos jogar fora tudo que já foi, nada mais serve, agora é só funcional. Até porque a gente começa a ver que aparecem umas coisas meio mirabolantes. A Thalita até agora comentando essa coisa do pescar, esses dias eu vi um meme, né, no Instagram, essas coisas assim, de um treino funcional para pescar, daí o cara treinava o negócio com a vara, pegava uma alter, agora bebe, né, agora isso aqui, tipo, simulando a pescaria, meio que isso é irônico. A churrasqueira, cortar picanha. É isso mesmo. Então, assim, é ótimo, porque, de fato, a gente tem que ter esse olhar para a gente tentar funcionalizar o movimento, oferecer isso aos pacientes, mas também, assim, não perder a mão ao ponto de se ridicularizar, entendeu? Então, eu acho que os exercícios segmentares, né, eles têm o seu momento, eles têm a sua hora também, e eu acho que mais do que falar sobre o exercício em si, é pensar no pra quê. Porque eu vejo que o que às vezes aconteceu é uma mecanização de que, tipo, todo mundo que vai fazer, tem um problema de ombro, vai fazer manguito rotador, assim. E aí chegou um momento que a pessoa não sabe nem por que ela tá prescrevendo a dor no ombro. Faça exercício de manguito rotador. Isso para mim é o problema. O problema não é você prescrever esse exercício desde que você saiba o porquê e desde que isso tenha uma função. Então, assim, é um pouco de cuidado nesse olhar. Às vezes é o que eu proponho a gente pensar, entendeu? Não saber o porquê você está fazendo. Acho que o porquê e o como fazer, né? É a chave do negócio. Não deixar ficar uma coisa mal feita, mecânica, que você não sabe qual é o objetivo. Eu acho que quando você pensa nessas duas coisas juntas, você traz a função num exercício que talvez não seja uma grande novidade, que você está de perna para o alto e juntando 1 milhão de movimentos que talvez o paciente nem seja capaz ainda de fazer, mas tornando aquilo um exercício funcional, novamente usando o raciocínio, né? O para quê, o como, né? Aproveitando o gancho, acho que isso tudo que a gente falou é muito desafiador, né? Porque é claro que a gente vem no processo de evolução, que a gente não pensava assim, a gente já passou por muita coisa, ouviu, escutou muita coisa e a gente passou a entender melhor o processo e começou a perceber que algumas coisas se encaixam no nosso dia a dia, na nossa rotina, que são importantes, que não são protocoladas, que isso depende do objetivo de quem veio buscar
né? Que de quem veio, tem uma necessidade ou de dor, ou quer voltar a fazer a sua função, independente do que seja, o mais importante é pegar o paciente, botar ele no centro do palco e falar assim, amigão, tamo junto, tamo together, tamo junto, vamos para cima, porque o objetivo é seu. Se o objetivo é seu, nós vamos chegar juntos. Então eu sou do seu time agora. Agora eu vou postar a mesma camisa aí, a mesma cor que você. Só que eu dependo de você. A responsabilidade é sua, o ombro é seu. Tá bom? Se você não fizer, não depende de mim. Se você ficar só deitado, não adianta eu ir para fisioterapia por você, que eu não vou conseguir fazer isso. Isso é desafio, isso é mexer com o cara, isso é dar informação e entrar na mente dele. E falar assim, não adianta só ficar deitadinho numa maca recebendo certos tipos de manobras. Isso faz parte do processo. A partir disso que você ganhou combustível, eu fui lá, joguei um olhinho, fiz um martelinho de ouro, botei você para funcionar, meu querido. Agora é a sua vez. Entendeu? Você está pronto? Você está engajado? Então vem comigo. Vamos que o final vai ser, não tenho dúvida que vai ser um final feliz. Mas isso me lembra desafio, gente. E a palavra desafio é a próxima pergunta que eu faço para vocês. O que de tão desafiador aqui? Quais foram os desafios até agora? Que fala assim, pô, esse desafio aqui no meu trabalho foi sensacional e foi desse jeito, foi complicado. E também, a gente tem que pensar lá na frente. Porque toda vez que você completa uma tarefa e você risca na sua lousa, eu tenho um monte de rabisco aqui atrás. Quando eu risco um, eu quero saber qual que é o próximo. Porque a vida é movimento. Se a vida é movimento, meu querido, eu tenho que saber qual é o meu próximo passo. Porque senão eu fico parado numa areia movediça, acabou. Eu não sou um pilar no templo, entendeu? Até Saci anda de patinete. Então fica a dica, tá? Então a gente tem que levar essas coisas, porque a gente não pode ficar parado, né? Então, Livinha, por você, querida, desafios. O que foi desafiador para você até agora e qual que é a tua visão para frente? Fala assim, agora isso aqui entrou na minha vida. E aí? Tiago, eu acho que o grande desafio, e aí eu não vejo desafio como uma coisa negativa, é justamente essa questão da eterna mudança, né? Porque assim, você estuda aquilo, você fala assim, nossa, agora eu tô fera, tô sabendo, tal, de repente vem um outro conceito brau. Aí você vai estudar tudo de novo, reconstruir seu raciocínio. E aí quando você acha que você já tem outro pra... Aí tem hora que você fala assim, eu não quero nem saber disso daí. Porque você tem que se reconstruir o tempo inteiro. Mas no fundo ainda bem, né? Então assim, eu acho que quando a gente pensa em desafio, a gente pensa às vezes numa coisa tipo, quais foram as dificuldades? E não necessariamente, as dificuldades e os desafios trazem coisas boas, né? E isso é muito legal, assim, acho que a área da saúde, não só a área da saúde, mas em especial a área da saúde, esse movimento, essa transformação, ela é necessária, né? Então eu acho que, assim, os maiores desafios foram esses, porque eu tenho um pouco esse perfil, né, de tipo, de me querer cumprir missão. Então, tipo, nossa, agora eu consegui. Na hora que, tipo, consegui, você olha pra cima, putz, vamos lá, próximo capítulo. E às vezes você, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Então, acho que essas vezes foram as minhas inquietações. E a osteopatia, com certeza, foi a maior delas, né? Porque você faz assim, tipo, aí você constrói tudo de novo e depois você tenta juntar com aquilo. Tanto que uma curiosidade interessante, assim que eu acabei o meu curso de formação de osteopatia, eu falei assim, gente, eu preciso voltar a estudar ortopedia. Eu preciso voltar a estudar ortopedia pura, e aí eu peguei e fiz uma outra pós em ortopedia, que eu falei assim, porque agora eu preciso linkar, eu preciso juntar, porque eu estava assim, muito no mundo da osteopatia. E foi incrível, assim, né, porque foi um momento que parece que a ficha caiu, porque em determinado momento eu tinha essa ansiedade, falei assim, nossa, mas e agora, eu esqueço tudo, eu vou ser só osteopata, será que é possível as duas coisas juntas? E para mim isso foi a eureka, quando eu consegui perceber que não, as duas coisas funcionam juntas e isso é incrível, funciona muito bem. Então acho que se eu pudesse colocar como o maior desafio assim, pessoal, né, no meu caso, foram essas questões. Muito bom. João, divide com a gente. Cara, a gente vai tendo desafios em fases da vida, né?
Quando eu era acadêmico, eu via vários desafios da fisioterapia, que a fisioterapia vem vencendo, inclusive. Desafios da profissão, da valorização, a gente vem observando que a fisioterapia vem ganhando espaço com as pandemias, com as epidemias. A gente teve a chikungunya, onde o fisioterapeuta musculoesquelético, traumatortopédico teve o seu espaço nas disfunções motoras. A gente teve o Covid-19, né, que valorizou mais ainda o fisioterapeuta respiratório nos hospitais. Então, os desafios que eu via na fisioterapia, na época da faculdade, eu vejo que a gente vem vencendo, a gente vem ganhando espaço, a gente vem se valorizando. Quando a gente fala em osteopatia, e isso eu falo aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, eu vejo que é uma criancinha que está começando a aparecer. Então, um grande desafio como osteopata, como fisioterapeuta osteopata aqui em Natal, é o divulgar o que é osteopatia, fazer as pessoas entenderem o que é, para que serve e que pode contribuir muito nas suas vidas. Então, como osteopata, o desafio que eu grande vejo é isso, na minha região. A osteopatia, ela, se a gente pensar em desafios, eu acho que pensando no Brasil, a gente pode pensar que um dos grandes desafios da osteopatia é entrar no rol de procedimentos da fisioterapia, mas de forma valorizada, né? Acho que um grande desafio da osteopatia é entrar no rol de procedimentos de fisioterapia, mas de forma valorizada. Queria que a gente vencesse esse desafio. E aí sim a osteopatia ganharia uma proporção importante aí. Boa. E aí, Thalita? Posso só antes da Thalita complementar o que o João falou? Pode, claro. Vamos lá. Eu acho que essa valorização, né, ela vai vir, assim, como um fruto de um trabalho nosso, de um bom trabalho nosso. E, assim, eu me sinto, eu nem sei explicar, mas eu me sinto, assim, em êxtase quando eu tô conversando, por exemplo, com uma amiga minha médica super tradicional, né, geriatra, e quando ela fala para mim assim, nossa, mas essa coisa da osteopatia, ela é realmente fantástica, né, vocês sabem aonde tocar, como tocar e resolver um problema. Então, quando eu vejo uma fala dessa vindo de um médico valorizando e indicando a osteopatia, não só a fisioterapia, porque isso ela sempre foi uma grande... respeitou e valorizou a fisioterapia, mas você vê essa fala com a osteopatia, é muito gratificante e é muito legal, né? Porque você vê que isso está entrando no meio médico, né? Eles estão enxergando de uma outra forma e esses caminhos estão se abrindo. Então, eu lembrei dessa situação quando o João estava falando, e eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que ir construindo os tijolinhos e construindo esse respeito e por meio do trabalho e é muito melhor do que chegar e falar assim, ei, a osteopatia é isso. Não, entregue resultado, né? Que isso com certeza vai causar essas transformações. Desculpa, amiga, pode falar. Vou só botar a cereja no bolo. Eu, quando estava na faculdade, eu vi exatamente uma segmentação. Eu sei que didaticamente é mais interessante, é mais fácil de entrar na nossa cabeça. Só que, por exemplo, quando eu estudava cinesiologia, confesso que saber inervação e inserção e inervação era muito importante, mas saber inserção, origem de inserção, ficava muito solto para mim. Então, não ter o link, a conexão que quando eu cheguei na osteopatia, eu me senti cobrada, porque tudo tinha conexão nervosa, saber inervação de tudo, de onde sai. Então, isso foi uma grande cobrança minha. Outra que eu tive que tirar, através de um diálogo de Belli, eu me sentia muito pressionada em entregar resultados rápidos, né? Porque o osteopata acaba que tem um pouco dessa fama, né? Por conseguir enxergar de uma forma mais sistêmica, mais interligada e conseguir ser mais assertivo. Só que nem para todo mundo serve isso, né? A gente sabe que a dor é multifatorial e que, como o Tiago falou, não depende só de você. Então, o peso dessa mochila precisa estar sendo carregado em parceria com o paciente. Então, foi um desafio para mim, e foi da boca de Cibele
Cibele Paranhos, que eu escutei e falei, ó, calma, eu já me cobrei muito também, eu fiz, poxa, tá, eu me identifiquei, é isso que eu sentia, que ela pode dizer, né? Eu partilhei daquela sensação com ela, e esse foi um dos desafios, tirar um pouco desse peso de mim, quando, na verdade, o desempenho, o tratamento, o resultado não depende só de mim, e não só porque eu sou osteopata. Isso é muito bom, gente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma devolutiva também. Depois de tudo que vocês falaram, a devolutiva, o que é a devolutiva? A devolutiva é o resultado. Entendeu? Independente do que você fez, você devolveu para o paciente o que ele estava buscando. E quando ele retornou ao médico, o médico ficou satisfeito com o resultado, ele vai começar a investigar, né? Ele vai começar a entender um pouco melhor em relação a isso. E a gente conseguir educar as pessoas, a gente conseguir educar com informação, acho que isso também, a gente vem cada vez mais engajado, né, nos últimos anos, para poder mostrar o que é isso. E mais interessante, assim, eu vou falar, hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente, e ela veio para mim, indicada por até um outro colega, né, fisioterapeuta, para poder fazer um trabalho de uma reabilitação, de alguns desequilíbrios articulares, musculares, e ela veio mesmo para fazer um trabalho funcional, tá? E aí, hoje, essa paciente, ela reclamou um pouco de dor no joelho, teve um aumento de exercícios, né, final de semana um pouco mais agitado, aumentou um pouco, saiu um pouco fora da rotina dela, e ela chegou com um pouco mais de dor no joelho esquerdo. E aí, né, comecei a fazer um trabalho diferente do que estava programado, tá vendo a incerteza na vida do fisioterapeuta, deite na maca, por favor, toquei o joelho da paciente, fiz alguns procedimentos de toque lombar, uns toques na região do abdômen, ela falou para mim, isso é osteopatia. Eu falei, isso é osteopatia. Porque uma experiência dessa, um toque desse, a intenção terapêutica, independente do que você fale com o seu paciente, se ela já tem isso pré-programado como uma experiência boa, você acha que aquilo ali não é a cereja do bolo? Na hora que você faz um tipo de trabalho sem falar o que você está fazendo e a paciente vem e descreve realmente o que você está fazendo. Então eu fiquei assim, na hora eu falei, cara, eu preciso dividir e eu preciso contar isso lá do podcast, porque a gente vai falar desse tipo de assunto. Porque quem escolhe o que você vai fazer não é você. Quando você abre a sua caixa de ferramenta, se você tiver só martelo, você vai achar somente prego. E se vier qualquer tipo de parafuso diferente, você não vai ter ferramenta para poder utilizar. E os pacientes, eles precisam de uma caixa de ferramentas como se fosse uma engrenagem, como se fosse um motor, porque naquele dia você tem que ter a chave certa para a peça certa, tá? Então, esse dia a dia, eu falo ainda mais que o barbudo lá em cima, o barbudão, o JC, o JC, ele passa na sua frente todos os dias. Todos os dias. Quando você acha que você sabe demais e não precisa estudar, ele vem e te passa um rodo. Se liga, põe o pé no chão, se é normal, se é igual a todo mundo, continua. Ou aquela hora que você tá atendendo um paciente e fala assim, cara, eu vou fazer de tudo, esse cara vai sair bom, porque tudo que eu fiz é da melhor qualidade. E quando você vai fechar a sessão, ele não sai bem. E você fala, pô, eu achei que eu era o cara do negócio. Aí ele vem e fala, meu, ainda não está na hora, tem muita coisa para você digerir, você tem que processar. E ele passa na sua frente na rua, ele passa na frente do seu consultório, ele passa na sua frente o tempo todo, às vezes a gente não olha para ele do jeito que ele está pedindo. A gente tem chance, a gente tem oportunidade, todo dia é um novo dia, e todo dia é um novo dia de construção. E de construir o quê? Uma base sólida, com humildade, com trabalho, e com muita vontade de ajudar, porque a gente já foi escolhido. E é isso, eu acho que filosofando e caminhando dentro de discursos de 4 pessoas que têm cada uma a sua história, primeira coisa que eu falo, respeita a minha história,
porque é a minha história, entendeu? E eu tenho muita coisa para passar, e a gente tem muita coisa para evoluir. E o acolhimento e gerar satisfação de pacientes que estão do seu lado é a melhor ferramenta de divulgação do seu trabalho, que ele vai chegar lá na Ponta Negra, lá do outro lado, lá na Candelária, lá onde vocês quiserem, lá na Praia da Pipa, tá? Então, é assim que a gente vê, e é assim que a gente vê, meu. Tacou a pedrinha no lago, meu amigo, deixa a onda aí e vamos embora, entendeu? Falei em onda, vocês lembraram do Brunão Hanaco, mas vamos embora. E partindo disso, vamos continuar nosso bate-papo, porque eu quero escutar vocês. Eu estou aqui mais para escutar, não estou aqui para ficar falando, né? Então eu venho aqui representar, mas a gente vem de uns 2 anos de muita confusão, muita informação, ideias diferentes, né? Problemas de doença, pessoas adoecendo com excesso de informação, pessoas ficando mal mentalmente, outras fisicamente. E nesse meio de tudo isso, cada um teve que procurar a sua saída e rebolar para procurar. Uma delas, vocês concordam comigo, que foi a atividade física? Todo mundo começou a falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, a academia está fechada, não sei o quê. Aí uns foram pedalar, uns foram fazer beach tênis, outros foram fazer corrida, outros treinaram na garagem de casa, online, e tentaram fazer das mais variadas atividades possíveis, tá? Eu queria entender que nesse tempo, e como que esses pacientes, com essas novas atividades, talvez sem uma orientação correta, eu queria saber de vocês, como que esses pacientes eles estão chegando, esses pacientes que são recreativos, são amadores, vamos dizer assim, né, são desportistas aí dos finais de semana, eu queria saber de vocês, qual é a experiência que vocês têm desses pacientes chegando, né, na clínica de vocês, as queixas, a forma de abordar, como que vocês enxergaram isso e como que foi essa dinâmica, né? Lívia, pode ser você? Tiago, com certeza, isso foi um movimento que aconteceu, que por um lado eu vejo como algo muito positivo, porque a gente vive num mundo e voltando um pouquinho, né, reduzindo um pouquinho, num país muito sedentário, né, assim, existem muitas pessoas sedentárias e eu costumo dizer que eu prefiro 1000 vezes tratar um paciente que se lesionou fazendo o exercício do que um paciente sedentário. Porque você virar essa chave do sedentarismo é uma coisa muito complicada, é um mundo muito complexo, muito mais desafiador do que você tratar a lesão daquele cara que está afim e quer voltar para a sua atividade. Então, eu vejo como uma coisa muito positiva essa transformação, e realmente a gente viu que o Covid virou essa chavinha, né? As pessoas passaram a respeitar mais a importância, né, de você estar em movimento, de você cuidar da sua saúde de uma forma geral, e junto a isso começaram a aparecer pra gente, tanto que assim, eu não parei de trabalhar na pandemia, eram tipo dores de pessoas, tanto com medo, né, com preocupações, essa coisa do home care também, né, trouxe muita dor, que não tinha um espaço adaptado, enfim, tudo isso. E também essas pessoas que começaram a fazer uma atividade física, e às vezes por uma aula aberta, um vídeo no YouTube, sem muita preparação, né, sem muita orientação, sem muita periodização, e com as suas lesões, né? Então, eu acho que é um público que apareceu, e eu vejo mais do que isso também, alguns grupos que se formaram buscando uma socialização, né? Então, como a gente ficou carente disso, então era um movimento que vinha com o CrossFit, né? Que a gente via que as pessoas que praticam o CrossFit viram uma seita, né? Que a gente fala, porque além do exercício, essa coisa do envolvimento social mesmo. E aí isso aconteceu com o beach tênis, isso aconteceu com a corrida de rua. Então eu vejo que surgiu essa busca também da socialização, de todo outros fatores por trás, que eu acho valiosíssimo. Mas junto a isso, com certeza, apareceram esses pacientes
mas que eu acho o máximo tratar, eu adoro tratar, e é fácil de tratar, né? E casa muito com tudo. Você pode tanto tirar aquela dor mais aguda daquela lesão, e tanto preparar melhor aquele paciente para que ele possa fazer a atividade que ele gosta, né? Para que ele dê continuidade a essa vida ativa. Muito bom. E aí, Thalita, qual que é a tua visão? Eu sou entusiasta da prática esportiva, sou metida. Desde pequena eu era daquelas que na escola, coloque meu nome nos jogos internos, coloque meu nome tudo aí. Não era boa em tudo, não, mas eu era muito habilidosa, então eu era bem-vinda nos grupos. E na pandemia, aliás, um pouco antes, né, eu já curtia bastante correr. E correr na rua, porque correr na esteira é maçante. Saber aqueles números na minha frente e parece que aquilo não se desenvolvia tanto em mim. E ir para a rua, olhar as pessoas, sociabilizar, dar um bom dia. Nossa, tinha dias que eu faço, meu Deus. E aí passava uma senhorinha, bom dia, eu fiz bom dia, senhora. E a gente passava e só aquele sorriso já. Então, mesmo que não seja num local onde tenha, eu chamo de ambiência, exatamente você achar um ambiente com uma frequência, com uma experiência, que aí é o que se forma nas tribos de CrossFit, ou nos grupos de quem pedala, ou nos grupos de corrida. Então, realmente, houve um grande aumento, eu fiquei muito feliz com isso, olhar mais da sua saúde, olhar mais para você. E uma situação que aconteceu comigo agora na pandemia, que eu acho que podia contextualizar bastante isso. Tanto a osteopatia quanto a prática esportiva recreativa. O ano passado, eu me juntei e olha a importância de se ter uma meta com alguém. Com a vizinha minha do prédio, ela tinha o objetivo que, em 2021, ela tinha que fazer 21 quilômetros. Meu amor, a gente no máximo fazia 10. Sério que você quer? Ela fez sério. A gente está matriculada na corrida de 16. E faz 16, faz 21. Eu só corria, o máximo que eu tinha corrido era 15. Mas ok, vamos. Nada como ter alguém para puxar você, né? E aí ela tinha uma assessoria de corrida, fez a tabela, né? Era acompanhada, fiz a tabela de periodização para essa evolução de corrida. E eu segui junto com ela. Corremos 16. E faltava uma semana para terminar o ano. Ela fez, e aí, Thalita, quem corre 16, corre 21. Aí eu fiz, olha, a gente vai tentando. Vamos, a gente vai onde der. E assim a gente foi. Só que antes disso, antes dessa corrida de 16 quilômetros, ela sempre se queixava. Thalita, geralmente quando eu estou no período menstrual, quando eu começo a correr, eu sinto formigamentos no meu pé, isso me incomoda demais. E a minha lombar incomoda bastante. E ela fazia um atendimento numa clínica de terapia manual. Eu perguntei se era osteopatia, não, perguntei o que ela fazia, e era realmente algo mais mecânico, mais musculoesquelético. E aí foi quando eu propus, amiga, você topa que eu cuide de você um pouquinho, pelo menos já que a gente está querendo esse desafio, para ver se realmente pode lhe ajudar? Ela fez, eu aceito. E aí a confiança, fui em casa mesmo, ela era vizinha, fui na casa dela mesmo, fiz as manobras, era realmente uma disfunção uterina, e a gente conseguiu correr os 16, ela sem coma, ela fez, amigo, não sei o que você fez, mas eu amei, realmente eu não sinto mais nada, e corremos os 21, graças a Deus, cumprimos a meta dela, que passou a ser minha, então é o que eu falo, é importante ter alguém, ter a meta, ter a ambiência, ter quem puxe, para que isso seja possível, e nada como um bom acompanhamento, né? Eu acho que, mesmo para quem é atleta, que conhecer a fisioterapia por meio de alguma dor, saber que você pode voltar e fazer um acompanhamento, nem que seja preventivo, sabendo que você vai manter, fazendo aquele acompanhamento preventivo, você vai aumentar a sua performance, ou a qualquer incômodo, você sabe a quem recorrer para que isso não evolua, é muito acalentador, né? Saber o refúgio de onde ir para resolver aquela situação, ou que você já passou, ou que você tem confiança de que vai sair melhor. Né?
Aproveitando a sua deixa, você falou um termo aí que é preventivo. E eu gosto muito dessa palavra. Vamos dizer o seguinte, o João Paulo foi lá, abriu a porta da Fisiocor Natal, de repente chegou um paciente e ele vem para um tipo de trabalho. Vamos imaginar o seguinte, a gente já falou de atividade física, falou de parte recreativa, a gente pode falar de esporte, de alto rendimento, a gente pode falar em terceira idade, a gente pode falar numa gama de pacientes que vem para a gente, tá? Mas, João Paulo, então quer dizer o quê? Você abriu a clínica, a Fisiocor Natal está lá aberta, chegou um paciente assim, como que você vê essa questão preventiva dentro da osteopatia e da reabilitação funcional? Você acha que isso se encaixa? Você acha que isso tem perfil de atendimento? Qual que é a tua visão? Qual que é a tua experiência aí? Conta um pouco pra gente. Cara, isso é um anseio que eu acho que todo fisioterapeuta osteopata tem, em querer sempre prevenir, né, de uma futura lesão. É por isso que o osteopata é tão curioso de saber o que está causando para que, né? Então, acho que é um anseio. E dentro desses anseios, cara, eu tenho formação em disfunção temporomandibular, tenho formação em confecção de palmilhas, né? Na busca do quê? Ser mais assertivo para que aquela pessoa não tenha alguma lesão. Então, quando a gente une todo esse raciocínio, raciocínio osteopático, né? Quando a gente busca uma interferência podal, seja uma perna curta que durante o movimento pode estar sendo um dos fatores e não um fator, quando a gente vem uma causa vestibular, por exemplo, que muda posicionamento de cabeça. Então, quando a gente fala em tratamento preventivo, é a gente conseguir enxergar para todos essas entradas sensoriais, para tudo que pode estar causando, associando com outros fatores, fazendo que ele tenha aquele sintoma. Então, acho que o trabalho preventivo na fisioterapia, do profissional que trabalha com fisioterapia em osteopatia, é ele integrar todas as entradas, correlacionar e esperar que o organismo responda da forma que a gente torce para responder. Né? Acho que é isso. E aí, Livia, você que gosta de exercício, você vem com uma base aí, como que você enxerga esse trabalho preventivo? Ele é importante, não é? Qual que é a tua percepção e como que a gente deveria fazer? O que o João falou é bem verdade, né? Esse é o nosso sonho de consumo, que as pessoas, que eu costumo dizer assim, né? O corpo, antes dele gritar, ele fala, né? Então, assim, ele vai dando pequenos sinais, vai falando baixinho, né? Só que a gente tem essa cultura de esperar o corpo gritar e aí depois gritar mais alto ainda para a gente resolver procurar um médico, para procurar um tratamento, para procurar alguma coisa, né? Sendo que se a gente escutasse aquela vozinha do corpo, lá no começo seria muito mais fácil, né? O tratamento, né? O resultado seria muito melhor. Então, uma das coisas que eu procuro trazer para os meus pacientes, quando eles desenvolvem alguma doença crônica, né? Por exemplo, tem uma dor lombar, que se a gente vai tratar conservador, e mesmo se a gente for tratar cirúrgico também, não tem cura, né? Tem controle, tem tratamento. Uma vez que aquela hérnia está instalada, ela está lá. E por mais que você faça uma intervenção cirúrgica, você sabe que as vértebras adjacentes vão ficar comprometidas também. Então, eu procuro ensinar ao paciente a escutar o corpo, né? Então perceba quando você vê que já tem alguma coisa errada, não espera ficar mal para vir para cá. Quando já estiver começando a sentir, já vem, a gente já começa, e você vai aprender a lidar com isso para que você não tenha mais crises, né? Então, enquanto a gente ainda não tem essa cultura das pessoas buscarem um tratamento de prevenção, não que não exista, algumas até procuram, mas não é a grande maioria, eu procuro trazer isso para os tratamentos, né? De você não deixar entrar numa crise novamente, né? Especialmente falando mais de dor crônica, nesse caso de prevenção, né? Não que você, com um bom trabalho preventivo, você também não possa amenizar problemas de traumas agudos, você pode também. Mas acho que isso é mais presente no tratamento das dores crônicas. Boa. E aí, João? Eu gostaria só de complementar, é importante a gente ressaltar que muitas vezes o paciente ele não mente,
ele omite um sintoma, porque ele não sabe muito bem de onde está vindo. Por exemplo, se ele tem uma dor no ombro, beleza, mas ele pode ter uma outra dor e não nos relata, ele chega apenas dizendo que tem uma dor no ombro. Então, de que forma a osteopatia olha? Então, o paciente ele está falando, mas com a osteopatia a gente consegue muitas vezes identificar o porquê que aquele ombro está doendo e entra no raciocínio do trabalho preventivo, né? De você, não vou olhar só para o ombro, vou olhar para isso, a osteopatia dá ferramentas de você avaliar tudo que está... Então, enfim, o paciente omite, ele deixa de falar uma coisa importante que na avaliação da osteopatia a gente consegue identificar e acaba sendo preventivo também nesse ponto. Show de bola. E aí, Thalita, como que você vê esse tipo de trabalho preventivo? Faz sentido? Faz. Eu só vou viajar um pouquinho mais. Eu digo que o nosso corpo é como uma cebola, cheio de capas, de camadas, de adaptações, de compensações. E são exatamente essas compensações que falam e que chega a um ponto que elas não aguentam mais as suas adaptações e gritam. Só que durante o nosso desenvolvimento, as nossas fases evolutivas, as nossas vivências vão nos colocando em diversas situações, nas quais, por exemplo, nos bebês, você não precisa chegar com uma lesão, né? Você simplesmente tem uma criança em que é um pouco mais irritada e que tem um pouco mais de refluxo, mas é bom lembrar que essa criança, ela passou por um tempo gestacional, né, Larinha? Sofre algumas contrações, na hora do parto, seja ela cesárea ou normal, podem haver alguns cavalgamentos de estruturas ósseas cranianas e que não tem um retorno. E aí o osteopata chega de forma preventiva, no pós-parto, para esse bebê, ou através de alguns sintomas deles. Então, agindo da forma preventiva. As crianças que, em fase de aprender a andar, tendem a cair muito, e essas quedas, esses trauminhas, tendem a gerar algumas dificuldades. Os jovens que estão em fases de aceitação num nicho, na sociedade, em afirmação, e que não tem toda essa imposição e acaba adotando, por uma questão emocional, posturas mais cifóticas e tem as suas adaptações. Adultos, em diversas situações, que negligenciam um pouco mais sua saúde porque precisam cuidar da prole, do profissional, os idosos. Então, agir de forma preventiva, a osteopatia, a fisioterapia, ela pode agir em diversas situações, em diversas fases da nossa evolução como ser humano. Então, eu não gosto de limitar só a questão de patologias ou de queixas, mas agir de forma preventiva em todas essas outras situações. Eu acho que vocês transitaram assim com palavras e eu fui só pensando aqui também, cultural. O paciente, ele procura na maior parte das vezes, quando ele tem um problema, né? Ele tem duas maneiras de aprender, tá? Ou ele vai logo de cara procurar se cuidar, independente, né, de algum tipo de sintoma. Ou ele vai esperar a casa cair, depois que a casa cair, ele vai se curar. Depois que ele se curar, ele vai falar assim, eu não quero passar por isso novamente. Vocês conseguem identificar alguns pacientes, né, na cabeça de vocês, quando acontece isso? Então, é aquele paciente idoso que sofreu uma queda, hoje ele está bem mais forte, bem mais seguro, e ele não quer cair de novo. Ou é aquele paciente que ele chegou lá, que ele gosta de jogar bola, ele joga 3, 4 vezes por semana, quer jogar o futebol dele, e de repente ele se viu com uma demanda muito alta, né, só que muito pouco capacitado. Ele chegou com uma dor, chegou com uma lesão, chegou com uma disfunção, e depois ele disse assim, para eu me manter desse jeito, acho que o melhor é eu manter o tuck shape, manter o corpo funcionando, para eu conseguir fazer as minhas coisas. Acho que é muito da gente também, depende muito da gente, do jeito que o João falou aquela hora, a questão, as pessoas têm que saber o que é mais osteopatia. As pessoas também têm que saber o que é prevenção. As pessoas têm como se tratar. E a gente pode utilizar isso, sabe como? A osteopatia,
Ninguém fala disso, da osteopatia. A osteopatia é um carro muito bom de manter o motor ali, ó, gastando menos combustível, ele fazendo, né, uma autonomia melhor, né, aquele movimento que era mais difícil, ele está se tornando mais fácil. E junto com o exercício funcional, isso eu acho que é a goiabada e o queijo, Claudinho, bochecha, pipiu e frajola. Quando a coisa casa ali, não tem jeito. Acho que está associado e é um movimento para a gente viver bem, né? Só que nem sempre a gente tem essa noção logo de cara. E aí eu pergunto, tá? Thalita, vamos imaginar lá atrás, na época da faculdade, né, nos seus estudos. Eu queria que você transitasse de hoje para trás. Como que você vê que os alunos da fisioterapia, da graduação, estão saindo, tá? E o que você com você mesmo, aquele conflito interno, o que você poderia ter se dedicado mais quando você estava sentada lá na faculdade? Bom, acho que Dê a volta, hein? Dê a volta. longe, hein? Mentira, foi perto. Então, a gente sai muito verde, né? No meu caso, eu tive... não era legalizado um estágio, eu não fui como você, e teve um professor que puxou, uma professora, né, se eu não me engano, que puxou para a clínica e pôde ter um suporte e dar um aprendizado, uma base bem maior. Então, eu saí muito verdinha e fui em busca, né? Eu acho que a gente sai muito assim mesmo. E eu acho que quando a gente chega na osteopatia, a gente vê o quanto a gente via muitas coisas fragmentadas. E quando a gente chega na osteopatia que vê a questão das cadeias lesionais, as conexões entre os sistemas viscerais, cranianos, musculoesqueléticos e nervosos, a gente vê o quanto ficou solto de conhecimentos lá atrás. E o quanto se essas conexões fossem feitas, fossem apresentadas, pelo menos para mim, há um tempo atrás, hoje em dia, nas redes sociais, você consegue ver muitos osteopatas um processo de divulgação do seu trabalho, fazendo cursos online. Então, você vê muito do raciocínio osteopático sendo oferecido, inclusive para os estudantes de fisioterapia. Então, se eu tivesse tido essa chance lá atrás, eu acho que eu teria evoluído mais. Mas eu acho que nada por acaso, a minha caixinha de ferramentas foi montada de outra forma e valorizada da forma correta. Mas outro desafio também é a gente se expor, né? A gente que é da área da saúde, conseguir se expor, mostrar o seu valor de uma forma mais aberta nas redes sociais, principalmente. Para mim foi uma grande dificuldade, um grande desafio. E eu vejo que isso é uma queixa que eu escuto de várias pessoas. Inclusive, quem consegue acaba sendo chamado de blogueirinha e tal. E eu ainda digo, quando isso acontece comigo, né? Se essa blogueirinha fizesse tantos vídeos, eu tivesse tanta essa repercussão quanto eu escuto desse termo. Mas é a dificuldade de se expor e a boa oferta que hoje em dia tem dessas conexões que antigamente a gente não tinha. Beleza. João, então vamos lá, vamos aquele filme na cabeça. Como que você vê o aluno saindo hoje na faculdade de fisioterapia? E como era o João Paulo sentadinho lá na faculdade? O que você fala assim, o que eu poderia ter feito para melhorar? Ok? Manda bala. Eu senti muita falta, hoje eu percebi isso, eu senti muita falta de um modelo biopsicossocial na época da faculdade. A gente escutava muito assim, o corpo é todo conectado, você vai tratar, mas o corpo é todo conectado. Legal, bacana, mas como é que conecta? Né? Então, sempre me faltou isso. Eu senti que, na minha formação, quadril tem relação com o joelho tem relação com o tornozelo. Beleza, mas como? Eu escutava muito isso, mas como que a gente... Então, eu senti falta da integralidade, de como avaliar essa relação, né? E também e como tratar esse paciente de uma forma biopsicossocial, né?
de que um joelho não é só um joelho. Então, e isso que eu falo de mim, eu posso observar ainda hoje que também, acho que uma pequena parcela das instituições de ensino, elas têm esse olhar para a nova neurociência da dor, né? A gente ainda vê muitas instituições com modelos antigos de definição de dor, de tratamento. Então, isso é uma realidade que eu ainda vejo. Eu vejo profissionais excelentes, algumas instituições super competentes, mas é uma pequena parte. Eu vejo que falta essa, podemos dizer, a contemporânea neurociência da dor. Isso aí. Evolução sempre. E aí, Lívia, qual que é a tua opinião? Tiago, eu vou aproveitar uma fala da Thalita lá atrás, que ela falou sobre como que não fazia sentido para ela a questão de entender origem e inserção e inervação, né? Eu tenho uma característica de estudo que eu não sou boa de decorar nada. As coisas têm que fazer sentido para mim para que eu possa aprender. Então eu vejo uma Lívia lá atrás que falava, cara, vou ter que aprender todos os nomes de todos os ossos, de todos os músculos, todas as origens, todas as inserções, o nervo. Nossa, vou ter que aprender o nome dos vasos e aquilo. Eu falava, gente, o que eu vou fazer com isso? Pra quê? Então, eu tinha muita dificuldade de entender, de aprender isso, né? De aprender para mim, porque eu não via muito o sentido, né? E depois tanto a prática clínica e principalmente a osteopatia me mostrou um motivo. Para que eu vou saber isso? E aí isso foi me dando tirando esse asco, né? Falando, meu Deus, eu não entendo nada. E aquilo foi ficando claro, foi tendo um porquê, um motivo, e isso se torna muito, muito melhor ao aprendizado, a você entender, né? Então, agora, quando a gente se propõe a ensinar também, eu sempre faço questão de procurar trazer um sentido e mostrar um porquê, né? Para que isso fique mais claro. E foi, assim, uma vivência sensacional foi poder voltar a estudar anatomia, que é uma matéria que a gente tem lá no primeiro ano da faculdade, no curso que a gente fez, né, em São Paulo, com a visão osteopática. Cara, para mim isso assim foi muito sensacional. Tenho vontade de voltar lá na faculdade e fazer tudo de novo. Vamos começar tudo de novo, com outro olhar, com essa outra visão, com essa Lívia de agora. Então eu acho que é disso que faltou, assim, eu acho, da gente, muitas coisas que a gente aprende e a gente não consegue entender. Talvez, não sei se a gente pode dizer que isso é um problema institucional, ou se é realmente uma coisa que só vem com a experiência ou com o tempo, ou um pouco de cada coisa, né? Mas olhando para mim sentadinha lá atrás e olhando para mim hoje, eu diria que essa foi a diferença. Cara, mas... vamos lá. O que é? Para quem sai da universidade, mesmo que não tenha muita experiência com alguns outros cursos de formação, não sabe gerir um negócio mínimo que é fazer atendimentos domiciliares. Então, falta muito, a gente dedica só no contexto de saúde, mas para que aquele potencial da saúde que você está querendo prestar, você precisa saber gerir aquilo para poder oferecer da melhor forma para quem está no mercado. Então, ter essa visão de mercado, de como agir, eu acho que é uma coisa que é falha, que não é oferecido nas universidades e deixa todo mundo muito perdido na hora de fazer, no mínimo, seus atendimentos domiciliares, quando sai. Exato. Eu acho que são tempos diferentes, são aprendizados diferentes, são histórias diferentes. Tanto que hoje eu abri, né? Antigamente a gente recebia uma carta que a criança trazia para casa para o pai ler um recado, né? Hoje a gente abre um aplicativo. E hoje pode ver que na Fisiocore a gente usa um aplicativo para poder fazer um meio de comunicação mais rápido, que ajuda o nosso trabalho preventivo, curativo, que seja, a gente faz tudo isso. Mas por que veio essa ideia na minha cabeça? Porque quando eu abri um aplicativo da escola do meu filho, ele veio fazer um questionamento, né? Fala, por favor, responda esse. E eu também não gosto muito de ficar respondendo, mas eu resolvi abrir. Eu fui abrir. Aí eu falei assim, o que você gostaria que o seu filho estudasse? Aí tinha lá, duas coisas que eu anotei. Empreendedorismo, ele tem 9 anos.
E o outro também tinha robótica, mas tinha educação financeira. Eu falei, entendi. Vocês perceberam que em algum momento a gente demorou, a gente buscou. A gente está buscando uma forma de virar a chavinha e ir lá para o outro lado. Não é isso. Porque a gente atende, a gente fala de paciente e chegou a hora de entender que a gente, como modelo de negócio, a gente tem que começar a estudar outras áreas que eu não aprendi na faculdade. Né? O João falou isso também. Falou assim, lá atrás eu não tive isso, não consegui. Por quê? Porque a maturidade da época não tinha uma visão voltada para isso. E agora a gente tem que dar um jeito e se virar para... Mas são tempos e tempos, procuras, talvez não... E mesmo assim não seria tão interessante para todo mundo. A gente tem as particularidades, né? É igual matéria, pô, eu gosto dela, gosto de biologia, não gosto disso. Acho que isso faz parte do jogo e é assim que funciona. Nós somos diferentes e as diferenças fazem a diferença no final. Né? Por isso que nós estamos aqui hoje para tentar fazer isso. E vamos conseguir. Né? E eu quero aproveitar, Thalita, a gente já teve uma oportunidade, já conversamos sobre isso, a gente tem um projeto, a escola anda com um projeto, que é um projeto social, e a gente tenta levar isso para todos os cantos do Brasil, com pessoas engajadas, compromissadas em conseguir plantar o bem, mesmo quem não tem acesso a esse tipo de recurso. Você consegue falar um pouco para mim o que é o Projeto Mãos à Obra e também como que um aluno Ebrafim ou como um fisioterapeuta ele pode participar desse projeto? O Projeto Mãos à Obra, ele enraiza o jeito de pensar da Ebrafim, da Fisiocó, que me atraiu bastante. E eu queria usar a palavra que o Pablo usou numa das divulgações que fez. É uma devolutiva social. Eu achei fantástico essa expressão. Eu acho que casa muito bem com o ato, com o fato. Na verdade, é um projeto em que o profissional de saúde ou o estudante de fisioterapia, né, pode entrar no nosso site, no site do Fisiocó, cadastrar o paciente, então o médico, ou a sua secretária, ou o estudante de educação de fisioterapia, entra, cadastra-se, e nós vamos entrar em contato, né, e chamar esse paciente de baixa renda, com a renda mais baixa, para se participar desse atendimento de osteopatia conosco. Acho que atender pacientes que chegam pelo projeto é fantástico, porque não tem como não diferenciar, mas aqueles que chegam pagando, eles cobram um pouco mais do resultado. Aqueles que chegam pela ajuda, chegam transbordando gratidão. E só aí já deixa uma leveza na forma que a gente vai atender, que a gente vai receber, que a gente vai tratar aquele paciente, que já muda a frequência, o ambiente e a resposta. Então, é um prazer poder fazer parte desse projeto e atuar junto com a osteopatia para essas pessoas. Como foi muito bem abordado pela Thalita, eu só vou complementar algumas coisas, porque esse projeto Mãos à Obra, ele surgiu de algumas ideias, né? Porque, assim, a gente sempre faz aqui na clínica algumas coisas assim, tipo doação de alimento, vamos fazer campanha do agasalho, vamos fazer algumas coisas. Só que a melhor coisa que a gente faz é doar o nosso tempo com o que a gente faz de melhor, que é a osteopatia, né? E pensando nisso, e pensando também em muitos médicos, muitos parceiros, muitas pessoas que estavam interligadas, porque passa muita gente que não tem condição, que não tem acesso, que merece. A palavra é merecer. E esse merecimento são poucas pessoas. E quando elas têm a necessidade mesmo e a gente abraça, o que a Thalita falou é real, é aquela leveza e aquela bondade que você sai de lá transbordado de um treinamento que a gente atende muitas pessoas carentes aqui também, e aqui a gente faz o giro desse paciente dentro de uma clínica particular. E eu estou com um paciente lá hoje, um deles, né, ele tinha um problema no ombro, veio encaminhado por médico por falta de recurso.
Só que esse cara não sabia, o paciente não sabia. O paciente veio até a clínica para fazer uma avaliação. E ele preocupado com o valor. Eu falei assim, cara, vai ser muito caro, você não vai dar conta de pagar. Tá? Mas depois eu te falo, deixa eu te avaliar primeiro, mas depois eu vou te falar. E tal, tal. E a mulher dele aflita, e ele aflito também. Fala assim, cara, mas quanto é? Eu não sei se eu vou dar conta de pagar e tal. Cara, não se preocupa com isso, vai ser muito caro. E quando eu falei para ele que eu não iria cobrar nada, aí veio o golpe, a mulher começou a chorar, a gente quase chora junto, né? Falou assim, meu, é o mínimo que eu posso fazer por você. E o cara ajuda tanta gente que são dependentes de droga nessa vida, que ele faz um projeto social tamanho, que ele também tem a chance de receber um tipo de trabalho desse, sem esperar nada em troca. Sabe o que é isso? Isso tem um nome, não sei se eu vou lembrar agora, mas é alguma coisa sem você ter intenção. Mas aquilo conspira tanto, que é aquele fato de você chegar num lugar, você pagar a conta, ou pagar um salgado, um suco, para uma pessoa que você nem conhece. Tem muitas coisas que rolam no pedágio, quando você passa no pedágio, fala assim, já paguei do de trás. Sabe aquelas coisas assim? Cara, isso é uma coisa muito... tem uma leveza, e isso vai muito mais longe do que você imagina, numa conspiração de bondade, que isso chega, sei lá, chega em outro lugar que você fala, poxa, cara, é sem intenção. E essa leveza tem a ver com as questões hormonais, tem a ver com citocina, tem a ver com amor, tem a ver com prazer, tem a ver com o que a gente procura na nossa vida. Então, esse projeto é isso. É isso. E a gente está aqui orgulhoso de falar sobre isso. E aí? Fala, Lívia. Você está falando, contando essa história, escutando a Thalita falar, e eu acho que a gente às vezes pensa, né, a gente está ajudando, mas o retorno disso é uma coisa tão mágica que não existia nem ainda a questão do projeto Mãos à Obra, e por uma questão de estágio mesmo, quando a gente foi fazer a matéria de pediatria na turma do Felipe, a gente atendeu crianças, né, e que não tem condições, enfim, né, meio que nessa vibe. E disso nasceu muita coisa. Primeiro que, assim, a gente nunca tinha pensado, nem eu e a Thalita, em trabalhar com pediatria. E ali, naqueles atendimentos, surgiu o interesse, foi quando a gente sentiu aquele amor, aquela coisa que a gente começou a estudar. E foi, eu não esqueço, mas foi nessa matéria que a gente olhou uma pra cara da outra e a gente falou assim, a gente vai trabalhar junto. Eu não sei ainda como, eu não sei porquê, mas a gente vai trabalhar junto. E veja só, né, como que o universo vai fazendo, vai trabalhando, né? Olha o retorno que vem, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é bem isso. Isso você resumiu muito bem. E pode ver que a gente já está aqui conversando e olha quanta coisa boa, né? A gente contou. Vocês gostaram? Que infelizmente a gente está indo para o final, né? Vocês queriam mais, né? Eu acho isso muito, muito bacana. E eu vou pedindo sempre, como eu comecei falando do nosso Podfísio, do nosso podcast, deixe os comentários nas nossas redes sociais, no YouTube, escutem o Spotify, entrem no Deezer, dê dicas de convidados, tá? Dê dicas de assuntos importantes que vocês julguem aí, fala desse assunto aí, né? Eu acho que a gente precisa dessa devolutiva e isso é muito importante. Deixaremos também as redes sociais de todos os nossos convidados especiais, tá? Porque hoje foi uma noite especial, foi uma noite muito prazerosa, onde a gente, no link de tudo isso, a gente conseguiu falar de vários assuntos. Eu vou pedir para o João Paulo começar fazendo as suas considerações finais e desde já o meu muito obrigado. Foi uma alegria compartilhar isso aqui com vocês. Estou muito satisfeito com toda a história que a gente vem construindo. E para vocês eu digo isso, mas para quem está escutando a gente, eu vou dizer assim, ó, seja grato. Não reclame, procure as soluções. A felicidade da vida está em saber passar pelos obstáculos que ela
nos mostra. E é isso. Isso aí. Show de bola. Muito bom. E aí, Thalita? Qual que é o seu recado final? Eu queria demonstrar a vocês o quanto eu sou feliz e o quanto eu desejo a cada um de vocês que esteja assistindo aqui. A sensação que eu tenho de ter achado o caminho, de estar a certeza de estar desenvolvendo o que gosta, o amor pelo que faz. Então, o que eu desejo a todos vocês, a mesma certeza, a mesma felicidade, tranquilidade e serenidade que eu tenho desenvolvendo minha profissão, eu desejo que vocês encontrem a de vocês. Com muita leveza, é isso. Muito bom. E aí, Lívia, e você? Cadê o recado? Eu só tenho a agradecer a família Ebrafim, agora a família Fisiocor, dizer que para mim assim, é uma honra de estar aqui participando desse podcast com uma fera, um ídolo. Então é muita satisfação. O Brunão também, que não está aqui hoje, mas está de coração com certeza. Vocês são, assim, nossa, referências e poder estar aqui participando e agora podendo estar aprendendo mais ainda e construindo junto esse sonho da Fisiocor é uma satisfação, assim, muito grande. Então, eu acho que se eu pudesse deixar um recado para todo mundo que está ouvindo aí, é isso, assim, não deixe de sonhar, não desista, como o João falou, os obstáculos acontecem, né, é isso aí mesmo, mas quanto mais a gente enfrenta, mais aquilo que não nos mata nos fortalece, né? Então, estamos aí, é um prazerzaço enorme estar também com os meus sócios, Thalita e João, a gente crescendo dia a dia e construindo esse novo capítulo aí da nossa vida juntos. Então, gratidão. A palavra é construção, a palavra é sonho, a palavra é construir o seu caminho. Muito bom, obrigado por esse encontro, por esse podcast maravilhoso. Não posso deixar de agradecer Brunão, não posso deixar de agradecer o Lucas também, e toda a nossa equipe, todo o nosso staff aí, porque sozinhos nós não somos nada na vida, né? Gratidão para quem assistiu, valeu, gente, até o próximo. Um beijo no coração de todos vocês, vamos para cima e vamos que vamos. Roda a vinheta!